Alguém tem alguma pergunta que queira fazer, que seja do primeiro tema que o doutor Moisés apresentou, seja do tema das meninas? Primeiro eu quero parabenizar, né, a todos aí os palestrantes, mas assim, a minha pergunta é bem objetiva e rápida. Eu estou tendo a oportunidade de fazer alojamento conjunto em um hospital e a gente se depara a todo momento, o hospital é amigo da criança, com aquelas situações de que o bebê está em risco de fazer uma hipoglicemia. E muitas vezes até na averiguação, né, dos DX, a gente até questiona muito se eles estão corretos. Mas a pergunta é assim, para o Moisés e para todo o grupo. É, Como o orçamento da criança, a gente tem a permissão, né, de usar a fórmula nesses casos, né, identificados de risco. E, eu estava tentando, né, responsável pelo alojamento, de que a gente não usasse mais a fórmula, usasse só o leite pasteurizado. Só que nós somos só posto de coleta, né? Então nós não temos a quantidade suficiente, até porque essa demanda de lá de Patos é grande, não é uma demanda pequena. É, Pois é, isso, na tua experiência, o que é que eu deveria conduzir? Eu estava conversando com a Rosângela aqui, dizer assim, não, eu não quero mais leite artificial aqui dentro. E ponto final, né? Que eu ouvi um pouco dessa experiência, dessa angústia que eu passo no dia a dia lá. Olha, que primeiro elas têm mais experiência nessa questão do que a gente aqui, porque, bom, a primeira coisa é o diagnóstico da hipoglicemia, que é sempre bastante importante que seja feito de forma muito adequada e muito precisa. Por alguma razão, parece que as maternidades, não estamos falando de hospitais amigos da criança, têm um certo interesse em promover o uso da fórmula. Então, assim, faz desnecessariamente uma glicemia que vem 70, aí faz uma outra que vem 60, faz uma outra que vem 50 e fala, tá vendo? Tá caindo. E 50 está longe de se dar qualquer tipo de suplementação. Tendo as condições de fazer alojamento conjunto, a recomendação inicial é livre demanda com a própria mãe. Aumenta a oferta com a mãe, aumenta mais a proximidade, alguém ali para dar esse apoio na promoção, pega posicionamento, no estímulo, no cuidado, no vínculo daquela mãe com aquele bebê, isso tem grande chance de ter uma boa evolução. Banco de leite do próprio hospital. Vocês são postos de coleta, começa a barganhar com o banco de leite. Eu te dou 10, você me devolve 1. Né? Alguma coisa para que... É isso que a gente estava conversando antes a respeito do posto de coleta. O que fica para aquela cidade onde existe o posto de coleta? Ele manda, mas o que ele tem de volta? Então, negocia, né? Ó, vamos lá, eu te dou 10, você me devolve 2. Acredito que vocês tenham esse mesmo tipo de... Quem foi que falou do alojamento? Foi você, né? Foi, a nossa experiência lá é exatamente essa. A gente tem o banco de leite, acaba que temos 4 unidades de UTI neonatal no serviço, então é bem restrito. Mas se o bebê está assintomático, mesmo com DX limítrofe, a gente tenta falar com aquela técnica, que é a questão da equipe multidisciplinar. Vamos tentar dar um apoio maior para essa mãe. Como eu tive ontem, um bebê com DX limítrofe, 46, o corte do nosso serviço é 45, era um bebê GIC com mãe DMG, mas o bebê estava assintomático, examinei, não tinha nada de alarme, que foi que eu pactuei com a técnica que estava com assistência direta. Intensifica o apoio ao aleitamento materno, um olhar cuidadoso em relação àquela mãe. Ela tinha 6 mães no alojamento em responsabilidade dela, mas o foco naquela manhã seria naquele bebê que estava com uma demanda específica. Eu queria só uma conversa, uma dúvida minha, que foi uma conversa que surgiu comigo e com o João. No caso, a coordenação da rede de banco de leite, vocês têm ideia? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Vocês têm ideia quanto, por exemplo, o Hospital César Carlos não é vocês, o Albert Seibel, o HGF, o Maracanã, o MEAC, etc. Vocês têm ideia
vamos dizer assim, da quantidade de leite materno que você. Tudo está na rede brasileira de banco de leite. Se você acessar agora, Tudo bem. agora você sabe. Tudo bem. E no caso Tudo. do João Borges está precisando de leite Pronto. para evitar que ele dê uma miserável de uma fórmula. De uma Um forma. banco de leite. Ele pode pedir um banco de leite, por exemplo, Maracanaú ou Alberto Seib. Obviamente que não. Ele vai pedir ao banco de leite ao qual ele é cadastrado. Sim, e se não tiver suporte? Não, se ele me provar por justificativa médica e prescrição que aquele bebê está precisando, eu tenho a obrigação de dar. Você Certo? como... Independente, não precisar nem ser o João Borges. Não, Podia mas ser a Marva. Podia ser a Marva, Aí- podia ser qualquer Aí, um. João, aí- Olha, eu vou dar um exemplo bem concreto. Não, é porque a gente... Quer que eu dê um exemplo? Quero. Adoro. Olhe, nós não somos posto de coleta. A Unimed não é nosso posto de coleta. É posto de coleta da MEAC. O que aconteceu? Carnaval, Ano Novo. A MEAC funciona de segunda a sexta. Nós funcionamos 24 horas. Tinha uns prematuros lá. Lembra, Gleidiane? Aí nós. Ai, meu Deus do céu, tomara que chegue segunda-feira. Pense que era leite. A mãe não tinha condição de nada, prematuro extremo. A gente necessariamente teve que dar para eles, com certeza. Aí, quando chegou segunda-feira, Janaína, graças a Deus, chegou segunda-feira. Agora é com vocês, certo? Mas eu tinha obrigação, não é favor, não. Tá ouvindo, João? Gostou? O negócio é bom, menino. Mas é sempre através da coordenação do Banco de Leite. Isso que eu ia perguntar. Sempre através da coordenação. É o seguinte. É porque, assim, objetivamente, os contatos às vezes são difíceis. Entendeu, Regiane? Fica conversa, meu filho. Não tem nada de difícil. Olha, eu Não liguei. tem nenhuma dificuldade. Eu liguei Você para pode Erandi, outra história, eu não tem liguei dificuldade. Olha, os celulares não atenderam. Banco de leite, nosso banco de leite do Estado tem 0800, funciona todos os dias, 24 horas, temos o Zap, e não existe isso de dificuldade, muito pelo contrário, só tem facilidade. As mães mandam conversa assim, de madrugada, a gente vê, né? É porque elas perguntam, elas mesmas respondem, a gente deixa. Porque elas se empoderam das respostas. Quando a gente vê que respondeu alguma coisa errada, a gente liga para quem respondeu. A gente não coloca, não é assim, a gente não coloca. A gente liga para quem respondeu, necessariamente é importante que você vá lá, gente, porque você disse isso, assim, assim. Aí a mãe volta, gente, pensando bem, recebeu a informação agora. É muito legal. Então, assim, a gente tá de 24 horas, não existe dificuldade nenhuma. Agora, a gente tem que ter critérios. Importante é ter critério. Ninguém vai sair por aí distribuindo leite. Me deu leite. Não sei o quê. Não. É critérios. Tem que ter critério. É verdade, mas tem que ter critério mesmo. Só um minutinho. Olha, só para um adendo, a gente fala sempre do banco de leite como um lugar de doação de leite, de recepção de leite. No banco de leite, a gente tem uma equipe excepcional para acolher a população que não tem acesso a serviço particular, para trabalhar como consultoria daquela amamentação, acolhendo para pega, para posição, para apoio para aquela mãe. E a gente cansa de falar da questão da doação, mas às vezes não leva em conta que o banco de leite é um serviço aberto para a população, para receber esse tipo de orientação. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. Uma para o doutor Moisés e outra para a Regiane. Para o doutor Moisés, como eu faço mais consultório particular do que no SUS, eu já vi alguns colegas comentarem, que até o pessoal da UTI falou, da gente estimular a mãe já na consulta do pré-natal pediátrico, para ela começar a estimular a mama para levar aquelas seringuinhas com 1 ml de leite materno para as maternidades. Já ouvi colegas falando, mas eu não sei como é, porque eu não faço. Eu queria saber como é que é a sua vivência lá em São Paulo, para dizer para a gente. E para a Regiane, a minha pergunta era justamente que ela falou da Unimed, então era para saber assim, na rede particular, onde a gente tem banco de leite
ou sala de coleta para poder a gente direcionar as mães. Porque no SUS eu sei, mas eu queria saber do particular também para poder ajudar. Ó, eu vou falar nome e sobrenome. Apvida é do César Carles. Gênese é do César Carles. Unimed é da MEAC, entendeu? Eles não têm, não existe nenhum banco de leite humano, mas eles são postos de coleta. Mas infelizmente, existem outras unidades neonatais que não têm relação nenhuma e deveria ter. E a gente quer que tenha. Pode ser do HGF, pode ser. A gente não tem interesse de todo mundo, né? Mas, assim, precisando, e eu vou ser bem sincera, assim, eu gosto de dizer, né? Aquela, como é? Gastroclínica. Já de domingo, sempre é domingo, toda vez é domingo. Liga querendo leite. Tem prescrição médica justificativa, aí tem que mandar, não tem como conversar. Aí, necessariamente tem que mandar a mãe vir, conversar com as pessoas, explicar, orientar para aquela mãe e tudo. Tem todo um processo, mas negar eu não posso. Se o bebê está precisando, não interessa se é rico, se é pobre, não interessa. O bebê prematuro precisa, a gente tem que dar. Tá? Esse é um assunto bastante... É questão só de delicado, mas é assim. Todas as vezes que a gente vai pedir para uma mãe, a gente precisa pensar 250 vezes, porque ela já tem um monte de coisa para fazer. Existe indicação de você dar esse 1 ml, não dá para generalizar. Quantas são as mães que, antes do parto, têm a saída daquele colostro? Aí você pega aquela mãe que não tem, se quando o bebê nasceu, já é colostro e sai gotinha, ela já acha que é pouco, imagina, antes disso eu vou tirar e falar, não tem, eu não vou ter leite. E aí a gente vem com outras questões que são muito mais amplas do que isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de aleitamento materno, a gente fala muito de ancestralidade, de transgeracionalidade, aquela coisa assim, minha avó não amamentou, minha mãe não amamentou, eu não vou amamentar também. Aí você vai lá, tenta tirar, e nós estamos falando de 1 ml. Na prática, isso sempre me lembra, quando começou, me lembrava a história de congelar cordão umbilical. Sei lá eu há quanto tempo se congela e se tem guardar cordão umbilical, isso tem um custo de manutenção e até agora, isso já faz pelo menos 20 anos que a gente escuta isso, até agora não tem o processo ainda para utilizar aquele cordão e já tem outras fontes de célula-tronco muito melhores do que aquela, até o leite materno. Então, na prática, aí eu abro para quem mais tiver alguma outra ideia, se quiser conversar. Eu concordo com o doutor Moisés. Eu acho que se a gente já planta uma sementinha na cabeça dessa mãe, que ela tem que levar uma seringa, que ela tem que tirar 1 ml de leite ainda na gestação, eu acho que a gente já vai tornar esse processo de amamentar de uma forma mais mecânica, vai deixar de dar oportunidade para aquela mãe, né, que seja aquilo de forma mais natural. A mãe, às vezes, não vai conseguir tirar esse 1 ml. Gente, é muito difícil na gestação e a gente nem deve estar estimulando essa mãe a estar ordenhando leite, né? A mãe, principalmente, que teve um trabalho de parto prematuro anterior, ela não deve estar. E o leite, a gente não precisa ver o leite saindo, né? A gente sabe que o bebê consegue extrair muito mais leite do que qualquer bomba, né? Então, a gente não precisa ver as gotinhas saindo. E para a mãe entender isso aí, se a gente, para profissional de saúde, é difícil entender, imagina uma mãe, né? Então, eu acho que a gente tem que tornar aquilo mais natural. Claro que tem algumas situações que a mãe vai precisar de mais apoio para amamentar, mas que a gente não traga obstáculos, né? Surjam problemas antes desses problemas surgirem, né? Tragam problemas, né? Soluções para os problemas que ainda não surgiram, né? Então vamos tornar que seja de forma mais natural e a gente vai vendo cada caso, né? Se realmente esse bebê fizer hipoglicemia, precisar ordenhar, que depois do parto a gente vai lá e tente ordenhar e não dê logo a prescrição de fórmula. Você já, a técnica está lá, doutora, estou precisando de uma fórmula. Você já foi atrás da mãe, já tentou, se a mãe não consegue ordenhar, né? Porque acha mais prático estar ali dando a fórmula do que ir atrás e tirar o leite da mãe.
Rejane, eu queria informação. A minha filha, que hoje já é até pediatra, ela tomou leite do banco de leite há 30 e poucos anos, tá? Teve uma diarreia com 5 meses, eu já tinha voltado a trabalhar, já tinha fórmula para uma amebíase, ou giardíase, nem me lembro mais. Eu sei que foi uma confusão e eu arranjei uma ama de leite que me doava 1 litro e pouco. Eu levava ao banco de leite, entregava e me davam de volta leite pasteurizado para eu dar para ela. Isso ainda é possível? Olha, no banco de leite do César Carlos isso não é mais possível, porque nós temos um trabalho assim gigante, nós temos que pasteurizar, você imagina, né? O controle de qualidade para as nossas 2 UTIs. Muitos bebês também estão na unidade de médio risco, estão no médio risco, porque não tem vaga na UTI. Porque se o neonatologista disser assim, esse bebê não pode tomar leite, o leite artificial pode ser 30 ml. Gleidiane se vira nos 30 e arranja, e é obrigação nossa. Então, a gente se dedica aos prematuros, aos bebês a gente não tem mais esse tipo de trabalho. Nós já fizemos, mesmo sendo troca, a gente não tem tempo para isso. Imagina que, além do César Carlos, e isso vale, eu falo em nome de todos, certo? Além do César Carlos, a gente tem mais 4 UTIs. O Valdemar de Alcântara, Hospital da Mulher, Gênese e Apvida. E mais, ainda tinha o Gonzaguinha de Messejano que vai abrir novamente. Então, são 5 UTIs neonatais, fora os 4 lá. A gente não tem tempo hábil para esse tipo de trabalho, entendeu? E não é critério de prioridade. A gente lida com prioridade no banco de leite, certo? Então, a gente não faz mais esse tipo de trabalho. Fazia, mas não faz mais. Gente, pelo avançar da hora, nós vamos fazer o intervalo do almoço, né? Que vai ser 1 hora, aí vocês almoçam e retornam às 14 horas pontualmente. Nós começaremos porque o doutor Moisés tem voo ainda hoje, tá?